presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o seu governo cumpriram mais uma importante promessa de campanha. Lá atrás, 2022, Lula havia dito que, em vencendo as eleições, alteraria a política de preços da Petrobras. Você deve se lembrar que essa política de preços foi instituída durante o governo do presidente Michel Temer. Naquela ocasião, o Temer tinha a seguinte ideia, que parte, sobretudo, claro, dos rentistas e do mercado financeiro. É que os preços dos combustíveis vendidos no mercado brasileiro, internamente, deveriam ter, por paridade, a política de preços internacionais. O preço do barril de petróleo no exterior. Isso não fazia muito sentido, a não ser como um grande programa de transferência de renda para os grandes acionistas. Renda da Petrobras, claro, daquelas que são consumidores e consumidoras da Petrobras. Pois bem, essa política estava estrangulando a economia brasileira em vários sentidos. Por exemplo, ela pressiona a inflação, ela pressiona o preço dos alimentos, porque você sabe, essa política de preços, ela é uma chave para a soberania energética do Brasil, para os processos de reindustrialização do Brasil, de desenvolvimento e do mercado interno, o próprio consumo. Então, dito isto, o governo Lula fez o possível para baixar o preço dos combustíveis. Não como o presidente anterior, naquela tentativa malfadada de comprar a eleição. A ocasião, com a anuência do Congresso, ele interferiu em diversas políticas e agora muitas delas estão sob suspeita, tanto no Tribunal de Contas da União quanto no Tribunal Superior Eleitoral. Nós vimos a olhos nus a tentativa de compra da reeleição. Pois bem, dito tudo isto, o presidente Lula, seus ministros, o seu governo, finalmente muda a política de preços da Petrobras. Ainda que um ou outro articulista econômico diga que não está clara qual será a política do governo, bem, isso não é o mais importante agora. A questão-chave é que nós produzimos tudo em real e devemos vender também em real. E o Brasil deve trabalhar, sim, para sua soberania energética, industrial e tecnológica. Estes dois últimos aspectos a gente deixa para uma outra oportunidade. Mas o curioso, e nós já estamos assistindo aí diversos depoimentos de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, do preço do combustível baixando, é possível, inclusive, que à medida que essas políticas avancem, inclusive a queda do dólar, por exemplo, frente ao real, ou aumentando o poder do real frente ao dólar, parece-me que chegou a 4,89. Isso é um valor interessante, mas na nossa perspectiva tem condições de baixar um pouquinho mais. Então, à medida também que o real ganhe força frente ao dólar, é possível que se baixe ainda mais o preço do combustível aqui no Brasil. Mas essa alteração da política de preços, ela é importantíssima, porque é uma promessa de campanha que atende aos interesses do povo brasileiro. Ora, não se trata apenas de uma função social da empresa, trata-se de atender efetivamente os interesses do povo brasileiro. Inclusive, diante daquilo que a Petrobras arrecada com a venda dos seus produtos e etc., deve também ter um percentual a ser reinvestido pela empresa em mais tecnologia. Isso nós deveremos discutir também. Mas o fato de o governo Lula baixar, por exemplo, o preço do diesel, e nós assistimos aí já vários vídeos nas redes, inclusive de caminhoneiros que votaram no presidente anterior, pela reeleição do anterior, agora comemorando a baixa do diesel e vendo a facilidade. Veja, eles tomam por facilidade com que Lula fez isso. Parece também há um misto ali de indignação e de revolta com o presidente anterior. Mas isso toca num ponto importante, que é a sensibilidade, a percepção que o trabalhador, a trabalhadora, aqueles e aquelas que precisam realmente desta nova política de preços da Petrobras, pensam. Então veja, a baixa do diesel é importantíssimo. Por quê? Porque o Brasil se move sobre rodas.
Vocês sabem disso tanto quanto eu. Segundo, o preço da gasolina, que toca sobretudo na classe média baixa. Por quê? Não sejamos ingênuos. Tem um percentual de pessoas no Brasil para as quais o preço do combustível é indiferente. Tanto faz se custa R$ 8, R$ 9, como no período mais grave do governo anterior, ou se custa agora, está falando-se aí em R$ 4,80 no governo Lula. Então, há um percentual da população para o qual esse preço é indiferente, mas a grande maioria não, isso importa. Por quê? Investir aqui significa cortar em outro lado. Então, para a classe média baixa, mas sobretudo para o povo mais pobre, que precisa, por exemplo, do botijão de gás. Nós que chegamos a pagar 130, 140 no botijão de gás, vemos agora o seu valor chegar a menos de R$ 100. Talvez, mais cedo ou mais tarde, seja possível também baixar, inclusive, esse valor. Mas vamos ver como é que isso se encaminha. Mas eu quero chamar a atenção para um outro aspecto ainda. É que com essa medida do governo Lula, de uma nova política de preços da Petrobras, então rompendo com a política anterior, atendendo os interesses da população brasileira, baixando o preço da gasolina, diesel e do botijão de gás, veja você, foi-se noticiado, pela grande imprensa que houve uma discussão entre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Entre as várias discussões que vieram à tona acerca do preço do bujão de gás, porque foram em várias oportunidades, em uma delas, o Guedes disse o seguinte, abre aspas, não dá para agradar pobre toda hora. Se você agrada pobre, desagrada o rico. E quem manda no país é o rico. Fecha aspas. Olha só, observe. Uma política como essa, de interferência de preços, de interferência na política de preço da Petrobras, corrigindo-me aqui, baixando o preço do bujão de gás para aqueles e aquelas que realmente precisam. Gente, lembrem-se da quantidade de pessoas que foram atendidas com queimaduras no centro de emergência país afora, cozinhando a lenha, a álcool, a querosene, coisas absurdas, que nós não precisamos disso. Eu repito, nós não precisamos disso, porque temos condições, nós temos uma grande empresa que atua nessa área. Mas veja, houve uma discussão entre eles, porque é óbvio que se percebe que essa é uma política acertada. Abaixar o preço dos combustíveis, atender aos interesses do povo brasileiro, deste grande mercado consumidor interno, é uma política acertada. É acertada e também, veja, não só por isso, mas também porque mobiliza o voto. E o voto, você sabe, o voto pensa com o bolso, o voto pensa com a barriga, o voto pensa com os pés. O voto pensa de acordo com o sentimento, a sensação de melhora ou piora da economia e das condições de vida. Então, o Guedes traz aqui, nesta fala dele, uma chave de leitura importantíssima para compreendermos a realidade. Certas políticas que agradam ao pobre, desagradam ao rico. Ou seja, há aqui dois campos. Um campo dos pobres, que precisa realmente de políticas efetivas que atendam às suas necessidades. Veja o que o Lula disse no discurso do G7 em um dos discursos, sobre a importância do Estado indutor, o combate à pobreza, à fome, à miséria, cuidado do meio ambiente, etc. E existe um outro campo, o campo dos ricos, daqueles que vivem de ações, do rentismo, do mercado financeiro. Quando você agrada um polo, você desagrada o outro. E você não pode desagradar este outro aqui. Por quê? Porque quem manda no país é o rico. Isso disse o Guedes. Sabe por que essa chave é tão importante para compreender a realidade? Porque é a chave da luta de classes. Ainda há quem diga, quem ouse dizer, com tudo aquilo que nós assistimos e vivenciamos no século XXI, que não existe mais luta de classes.
Ora, ora, ora. A luta de classes não apenas existe, ela está aí, como a gente tem visto muito bem quem está vencendo nessa luta. O que você acha dessas nossas conversas aqui? Eu peço a você que curta aqui o nosso canal, inscreva-se e, se puder, faça parte do clube de membros. Mas veja, o que você pensa dessa fala do Guedes, dessas políticas do presidente Lula? Escreva aí nos comentários.